Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos às continuações das videoaulas de estatística, beleza? A aula de hoje a gente vai tratar do tema variáveis aleatórias. Bom, nesse momento a gente precisa entender o seguinte: variáveis aleatórias são variáveis quaisquer. Se são variáveis quaisquer, o que a gente precisa entender? Que tudo é calculado por meio da probabilidade. Eu tenho a probabilidade da variável poder acontecer, que é quando eu aceito aquilo, e a probabilidade da variável não acontecer, que é quando eu não aceito aquilo. Resumindo, trocando em miúdos, no simples, é o seguinte: vamos tratar de dinheiro, que dinheiro todo mundo entende. É a famosa ideia do risco versus o retorno. A minha variável, a minha grande variável, no caso do risco e do retorno, é o tempo e é a taxa. No caso, são duas variáveis, beleza? Bom, essas variáveis, além delas serem aleatórias, a taxa e o tempo, por quê? Porque eu estou escolhendo elas duas, tem outras variáveis, tem a função da natureza, porque pode acontecer que tenha um baita de um furacão, que no hemisfério sul se chama ciclone, beleza, no Brasil, e arrebente com toda a safra de soja. Poxa, isso é uma variável muito difícil de ocorrer, então a gente não considera. Por isso que o tempo e a taxa são aleatórias, beleza? A gente tem uma outra variável, mas aí para a galera que está lá no mestrado, que é o porém do governo, o que o governo vai fazer, o que a cabeça de cada um está pensando. Essa é muito difícil de tentar quantificar, vamos dizer assim. Por isso que também ela é conhecida como contínua. O tempo é contínuo, a taxa é contínua. Por quê? Porque a gente tem a inflação mudando diariamente, a cada hora, a cada segundo, beleza? Que mais? O pensamento das pessoas que estão no governo, seja do país que for, tudo isso é contínuo, tudo isso tem várias outras dependências. Essas que são as famosas variáveis aleatórias, entendido isso? Então você precisa entender o seguinte, que eu não consigo cravar um valor exato para aquilo, mas sim calcular a probabilidade de que aquilo aconteça. Beleza? E quando a gente está tratando do risco versus o retorno, se o retorno é alto, você investe. Se o retorno é baixo, você não investe. Beleza? Isso se você for um investidor conservador. Agora, se você for meio mitidão, a ser lobo de Wall Street, aquelas sacanagens todas, você pode trabalhar com risco, em que os seus ganhos são muito grandes. Porém, quando toma um tombo, o seu tombo é enorme. É aquele ditado, né? Quanto mais alto você chega, maior o tombo, aquelas coisas todas. Por exemplo, a gente tem um exemplo muito grande disso, que é o famoso um empresário carioca que eu não posso falar o nome dele, que começa com E e que termina com Batista. Beleza? Esse camarada, ele ascendeu muito e também quando caiu muito. Mas ele era um cara, vamos dizer assim, especulador. Ele é um cara muito mais para frente, ele trabalhava com riscos, não com retornos. Então tudo isso vai depender do seu desejo, do seu pensamento no momento, ou seja, de várias variáveis. Beleza? Essas que são as famosas variáveis aleatórias. Show de bola? Vamos dar uma olhada aqui? Então vamos lá, vamos estudar exatamente isso. Variável representa a intensidade com que um atributo ocorre no fenômeno estudado. Beleza? Ou seja, a variável é o valor que ela ocorre e a intensidade com que ela ocorre. Show de bola? A variável ela pode ser discreta ou descontínua. Quanto menor a diferença não nula entre dois valores possíveis, dessa variável é finita. Normalmente resulta de uma contagem. Isso, por enquanto, era o que a gente estava estudando até agora. Isso aqui, ó. Beleza? As variáveis discretas da estatística descritiva. A gente fazia um estudo, uma pesquisa, aquela coisa toda que a gente estava falando até agora. E a gente tem a variável contínua, que pode assumir um valor de qualquer número real. Normalmente resulta de mensuração, ou seja, de uma medida. Que medida é essa? Geralmente, a medida ela provém através de um gráfico. E quando a gente trata de variáveis contínuas, a gente tem um gráfico muito conhecido que é esse aqui, ó.
que ela vem do menos infinito, porque ela vai encostar no zero, ela vai encostar no eixo lá no menos infinito, até o mais infinito, que ela vai encostar no zero, no eixo lá no mais infinito. Você percebe que este gráfico aqui é uma curva, sim ou não? E você também não pode dizer que ela é uma parábola, porque uma parábola é assim, beleza? É uma curva qualquer. Show de bola? E como é que eu calculo? Que medida eu tenho para calcular essa variável contínua? A área. E como é que se calcula área de figuras curvilíneas? Eu não posso falar que são polígonos, porque você já sabe nas aulas anteriores que para ser polígono só pode existir linha reta, entendeu? Eu não posso tratar isso como um polígono porque ele não tem linha reta, é uma linha curva. Beleza? E aí, como é que eu calculo a área de linhas curvas? Bom, desde o século XVI, que vai, sei lá, de 1600, sei lá não, vai de 1601 a 1700, então provavelmente por volta do século XVI, que dois camaradas, um chamado Newton e um outro chamado Leibniz, não sei, acho que é assim que se escreve, né? Ou bem próximo disso, Leibniz, eles promoveram, mostraram para o mundo uma nova forma de se calcular as operações matemáticas, que é a famosa derivada e a famosa integral. Então, para calcular a área curvilínea, a gente precisa usar uma integração. Então, meu filho, infelizmente, para que a gente tenha o valor dessa variável contínua, a gente vai ter que usar integrais. Calma, não precisa ficar com frio na espinha. É claro que eu não vou cobrar integral de você, não eu. O concurso público não vai cobrar integral de você, porque poucas pessoas no mundo, talvez 5%, sendo muito otimistas, do planeta Terra sabem cálculo diferencial integral. Por mais que você tenha feito o cálculo básico, 1 e 2 é cálculo básico. Cálculo diferencial integral é 1, 2, 3 e 4, mais equações diferenciais, mais geometria analítica, mais álgebra linear, mais cálculo numérico, mais métodos matemáticos aplicados. Então, cálculo diferencial integral são aí 3 anos e meio, 4 anos muito longos e difíceis da sua vida. Beleza? Não tem jeito, é muita coisa. Então, pouquíssimas pessoas estudaram isso. Quem são as pessoas que escolheu a área das exatas, química, física ou matemática, e algumas engenharias. Por isso que é 5% do planeta, que tem uma visão mais prática, mais tranquila dessas coisas. Até quem fez mesmo considera isso difícil, porque realmente é. Aqui, isso não pode ser cobrado, porque senão eu não consigo fazer concurso público. Imagina fazer um concurso público para 5% da população do mundo. Isso não existe, entendeu? Mas que a gente vai ter que ver alguma coisa, a gente vai. Show de bola? Então fica tranquilo, beleza? Só estou te dando uma ideia do que é uma variável discreta, ou no caso descontínua, é a estatística descritiva que nós vimos até agora, e a variável contínua, que é a que a gente vai estudar agora. Show de bola? Beleza? Então vamos lá, tirando minha chapeleta daí, tá? Então, continuando a nossa brincadeira, tá lá, ó. Distribuições de probabilidade. Aqui, meu amigo, eu ainda não estou utilizando a integral. Eu estou fazendo o uso do cálculo probabilístico que eu aprendi onde? No segundo ano do ensino médio. Isso aqui é matéria do segundo ano do ensino médio. Segundo ano do ensino médio. Ou seja, probabilidade igual a favorável sobre possível. Acabou, é só isso. Qual é o grande problema? É calcular o número favorável e calcular o número possível. Por que esse é o grande problema? Porque, em geral, os exercícios de probabilidade eles não são exclusivamente só de probabilidade. Existe qualquer área da matemática antes da probabilidade para que eu calcule o valor do número favorável e para que eu calcule o valor do número possível. O que isso pode ser? Isso pode ser uma matriz. Isso pode ser uma equação de segundo grau, isso pode ser um cálculo de área, volume, trigonometria, seno, cosseno, tangente, pode ser porcentagem, pode ser razão, proporção, pode ser qualquer área da matemática, E eu preciso identificar isso antes de resolver a probabilidade, entendeu? Raciocínio lógico, análise combinatória, arranjo, permutação, combinação, qualquer área. Então tem que fazer, conjuntos usa-se muito, então tem que fazer esse cálculo antes, eu tenho que identificar qual área da matemática ele está falando, para depois calcular a probabilidade.
Show de bola? Aqui, no nosso caso, a gente vai ter as distribuições mais utilizadas, ok? Não vamos ver todas, ou seja, as distribuições que a gente chama de normais, tá? Que é o que é cobrado de você dentro do concurso público. Isso aqui não é aula de mestrado, não esquece. O foco é concurso público, então volta para lá, vem comigo. A primeira variável é a famosa distribuição de Bernoulli. Os irmãos Bernoulli, eles são muito conhecidos no mundo das exatas, não por conta da análise combinatória, mas sim por conta da hidrostática. Beleza? Hidrostática. Tem as equações de Bernoulli da variação de pressão dentro de fluidos. Isso pode ser o ar, pode ser água, pode ser qualquer coisa. Tá? Hidrostática. Aí você tem o negócio dos freios dos automóveis, todos os sistemas hidráulicos, tudo isso, irmãos Bernoulli. Isso você aprendeu também no segundo ano do ensino médio, só que em física, não em matemática. Mas a gente não vai falar de hidrostática, a gente vai falar exclusivamente de probabilidade. Consideramos uma única tentativa de um experimento aleatório qualquer, podemos ter sucesso ou insucesso, no caso, o fracasso da tentativa. Atenção! Tudo que nós calculamos em probabilidade na vida, que é a P de pato, a gente chama essa probabilidade de probabilidade do sucesso. Não esquece a notação. Isso é importante, a gente já falou lá nas tabelas. Então, Pzinho minúsculo é sucesso. Tudo que a gente calcula é pro sucesso. O fracasso é simbolizado pelo Q minúsculo. Mas por conta da propriedade da probabilidade, em um evento qualquer, a probabilidade total tem que ser exatamente igual a 1. Não pode ser maior, nem menor, nem diferente. Tem que ser igual a. Ou seja, você sabe, se eu jogo uma moeda para cima e eu escolhi cara, qual é a chance de cair cara? Você sabe, 50%. Esse é meu sucesso, porque eu quero que caia a cara. É o que eu estou calculando. E qual é a chance de eu errar a cara? No caso, o fracasso. Quanto falta para 100? Os outros 50%. É só isso, simples assim. Então relaxa, que você não vai calcular a letra Q do fracasso. Você só precisa calcular o sucesso, porque o fracasso é exatamente o que falta para 100%. Show de bola? Acabou. É isso que está escrito aqui, ó. Voltou para lá. Tá aqui, ó. É exatamente isso que está escrito aqui. O fracasso é igual a 1 menos P. Só isso. Então, ó, para acertar a face 3 do dado, a face 3 de um dado qualquer é uma face em 6 faces, 1/6. Esse é o meu sucesso. Então, qual é o meu fracasso? 5/6, que são as outras 5 faces. Se você somar 1/6 mais 5/6, dá 6/6, que é exatamente igual a 1. Olha aqui, ó. Beleza? Então, relaxa, que essa parte está tranquila. Muito bem. Beleza. Continuando a brincadeira, ele diz o seguinte, ó. Seja x o número de sucessos de uma única tentativa do experimento, x assume o valor 0, que corresponde ao fracasso total, ou seja, que a gente chama de probabilidade do impossível. É exatamente igual a 0. Então, se a probabilidade do sucesso é 0, eu não tenho nenhuma chance, então o fracasso é 100%. Beleza? É isso que está escrito aqui. Show de bola? Da mesma forma que se a minha probabilidade for certa, ou seja, 100% de sucesso, o meu fracasso é 0%. Beleza? Então eu tenho esses dois limites. A probabilidade ela tem que ficar igual entre 0 e 1. Se for 0, é a probabilidade impossível, 0% de chance. Beleza? Se for probabilidade certa, é 100% de chance. Show de bola? É exatamente o que ele está falando aqui, é só isso. Beleza? Então, nessas condições, como é que se calcula uma distribuição de Bernoulli? Está aqui a fórmula, ó, a equação. A probabilidade de um evento X qualquer, moeda, dado, carta de baralho, nascer filho homem, qualquer coisa que você quiser, é a probabilidade elevado ao evento vezes ao sucesso, vezes o fracasso elevado a 1 menos o evento. Por que o menos? É o resto, né? Se em 5 jogadas eu quero acertar 3 caras, beleza, tranquilo. Então é 1 sobre 3 menos... É P sobre 3 vezes Q elevado a 1 menos 3. No caso, é isso mesmo, a 1 menos 3. Beleza? Tranquilo? De boa, na paz? Então não se desespere, cara. Tá? Não tem nada de fora do comum.
Então, a probabilidade de 3 eventos acontecerem, você está entendendo agora? O x vale 3. Só isso. Se o expoente for negativo, é 1 sobre Q, é só resolver o problema. Propriedade de potência faz parte da brincadeira. E aí você tem que lembrar, isso é 6º, 7º ano do ensino fundamental. Então, aí você tem que dar uma olhada lá em propriedade de potência de novo. Show de bola? Tranquilo? Na boa, na paz? Acabou. Continuando a nossa brincadeira aqui. Tá lá, ó. Passando. Então, a esperança da distribuição de Bernoulli aqui começa, ó. Uma coisa que se chama notação. Notação. Pelo amor de Deus, não esquece essa porra não, cara. Por favor, não faz isso comigo. Presta bem atenção. Média. Média. A média você sabe calcular por média aritmética ou por média ponderada, que eu pedi para que você ficasse só com a equação da média ponderada, lembra? Beleza? Então você tem que entender que a média, ela pode ser simbolizada pela letra M de média, ela pode ser simbolizada por uma letra qualquer do alfabeto com barra em cima, ela pode ser simbolizada pela letra mu, letra grega, ela pode ser simbolizada pela letra E de esperança ou expectância, que é expectativa, e ela pode ser simbolizada pela letra P, de probabilidade. Então, a média é qualquer uma destas coisas aqui. Você não pode esquecer que se eu calculo a esperança, a expectância ou a probabilidade, eu estou calculando a média. Você não pode esquecer isso. Beleza? Por favor, me prometa que você não vai esquecer. Tá bom? Show de bola? Tranquilo? Na paz? Maravilha. Tá? Então tá lá, ó. Então, nunca se esqueça. A esperança é o cálculo da probabilidade do sucesso. Beleza? Do evento acontecer. E a variância? Bom, se a probabilidade é p elevado a x vezes q elevado a 1 menos x, a variância é igual a p vezes q. E não esquece que variância, que desvio padrão, que a gente simboliza pela letra S, é a variância elevada ao quadrado, ou seja, a variância é a raiz quadrada do desvio padrão. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Opa. Foi mal. Volta. Então, a esperança é a probabilidade do sucesso, desculpa, vamos voltar ao normal. E o desvio padrão, no caso a variância, é o desvio padrão elevado ao quadrado, beleza? Ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Agora sim, desculpa, tá certinho. Então fica assim, ó. A esperança é a probabilidade do sucesso. A variância, probabilidade do sucesso vezes a probabilidade do fracasso. E o desvio padrão é a raiz quadrada do sucesso vezes o fracasso. Pronto, acabou. Agora tá certinho. Beleza? Tranquilo? Você não pode esquecer esses detalhes. Não pode de jeito nenhum. Por favor. Por favor. Então você já sabe calcular média, a média, a variância e o desvio padrão, que a gente chama de sigma. Não esquece, você já sabe calcular isso. Lembra que nas variáveis discretas, na estatística descritiva, a gente não tinha fórmula de variância, só tinha fórmula de desvio padrão, lembra? Nas variáveis contínuas é ao contrário, a gente não tem fórmula do desvio padrão, a gente só tem fórmula das variâncias. Show de bola? Não esquece, por favor. Voltei. Tá lá. Distribuição binomial. A probabilidade de um evento A ocorrer exatamente K vezes em um determinado experimento aleatório é dada por. Então tá aqui a equação. A equação é essa daqui, ó. Beleza? Onde? Aqui está a equação de combinações. Faz parte, amigo. Análise combinatória. Você sabe que precisa saber isso. Então vamos entender o seguinte, ó.
Presta atenção no que eu vou te falar. Bem tranquilo. Eu vou jogar uma moeda. 5 vezes para cima. Para cima. Eu quero que caia coroa 3 vezes. Então fica combinações, número de eventos 5. O que eu quero que aconteça? 3 vezes. Qual é a probabilidade de cair coroa? 1 sobre 2 elevado ao cubo. Vezes. Qual é a probabilidade de cair a cara? Aí você sabe que é exatamente o fracasso menos, ou seja, os outros 50% elevado a 5 menos 3. É só fazer a conta. 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é a equação da combinação, vezes 1 sobre 8 vezes 1 sobre 4. 2 ao cubo, 2 ao quadrado. Show de bola? Simplificou, ó. Simplificou, ó. Então ficou 10 vezes 1 sobre 32, ou seja, 10 sobre 32 avos. Dá para simplificar? Dá. Então eu sou obrigado. 5 sobre 16 avos. Acabou. Essa é a probabilidade. Ah, eu quero em porcentagem. É só dividir 5 por 16. É isso que a gente está falando. Probabilidade binomial. Show de bola? Ó, de novo, ó. Beleza? Tranquilão? Isso. E calculando isso, eu tenho a esperança que eu tenho a média. Beleza? Que eu estou calculando o quê? Exatamente a probabilidade do sucesso de cair 3 vezes coroa. É só isso. Show de bola? Beleza? Então já entendeu o binomial. Ótimo. O mais importante é entender o que é o N e o que é o K. O P é sucesso, o Q é fracasso, você já sabe. Tá bom? Próximo. Distribuição de Poisson. A distribuição binomial, se N for um número muito grande, enquanto a probabilidade P da ocorrência de um evento é próxima de zero. Calma. Não precisamos ler isso. Entenda. Qual é a probabilidade, durante um dia, num estacionamento, entrarem 5 carros prateados? Aí eu tenho uma composição de eventos. Eu sei que durante um dia, num estacionamento rotativo, entram 10 carros prateados por dia. Eu quero a probabilidade de que entre 5 carros prateados. É isso. Beleza? Olha a infinidade de carros que entra no meu estacionamento. Beleza? É muito grande o evento, sim ou não? Estacionamento rotativo é carro pra caramba. E aí, 10 carros prateados por dia é praticamente nada com relação a todo o número de carros que entram no meu estacionamento, entendeu? Tudo isso, toda vez que isso acontecer, ele está falando de distribuição de Poisson. Beleza? E aí vem lá os exemplos de distribuição de Poisson. Ó. Deixa eu tirar minha cabeça daí. Representa um modelo probabilístico adequado para o estudo de um grande número de fenômenos observáveis. Eis alguns exemplos. Primeiro, chamada telefônica por unidade de tempo, defeitos por unidade diária, acidentes por tempo, chegada de clientes em um supermercado por tempo, número de glóbulos sanguíneos visíveis no microscópio por unidade diária, você sabe que é muito glóbulo sanguíneo. Beleza? Número de partículas emitidas por uma fonte de material radioativo por tempo, por exemplo, urânio emitindo material radioativo, partículas alfa, beta, gama, protrino, neutrino, pósitrons, e seja lá o que for. Beleza? De modo geral, dizemos que a variável aleatória x tem uma distribuição de Poisson com um parâmetro lambda maior que zero. Então presta bem atenção aqui, ó. Que desgraça é essa? Lambda é uma letra grega, não precisa se preocupar, como se fosse x e y, ou seja, um y invertido. A equação de Poisson é esta daqui, e esse ezinho aqui, ó, é o famoso exponencial. E eu tenho que saber quanto vale o exponencial, que é 2,72. Você não pode... Quanto vale π? 3,14. Muito bem. E quanto vale exponencial? 2,72. Você tem que saber, porra. Você tem que saber. Por quê? Porque sim. Para quê? Provavelmente só para passar na prova. Ou seja, para porra nenhuma. Beleza? Quem decidiu isso? Não sei.
Mas é uma regra, você é obrigado a saber isso. Igual você sabe π 3,14, você tem que saber que o exponencial vale 2,72. Olha aqui, ó, expoente negativo, você já sabe que é 1 sobre e elevado a lambda. Sim ou não? E vai ter que fazer essas contas, colega. Não tem saída. É claro que, é muito óbvio que, dentro do exercício no concurso público, você não vai precisar fazer todos esses cálculos. A conta vai ficar apenas indicada, ok? Quem faz esse cálculo é a calculadora. Mas você precisa, pelo menos, saber montar a equação, e eu já vou avisar. Tem que saber muito produto notável, principalmente colocar em evidência. Na distribuição de Poisson, colocar em evidência é fundamental. Show de bola? Beleza. Outra coisa importante, o que significam essas letras, Fabrício? Bem fácil. O K é o que eu quero, no caso não sou eu, é o exercício, tá? Que ocorra. E o lambda é o evento médio. O evento médio, ou seja, a média já calculada do evento. Como assim? Vamos dizer que numa determinada loja entram 5 homens por hora. Então, lambda é igual a 5 homens a cada 1 hora. É isso. Entendido? Beleza? 5 homens a cada 1 hora. Eu quero a probabilidade de entrarem 10 homens em 3 horas. Pera. Esses 10 homens é o K. E o meu lambda, olha aqui, ó. O meu lambda fica 5 homens a cada 1 hora. Quantos homens em 3 horas? Multiplica cruzado, x igual a 15. Então, lambda vale 15, porque eu modifiquei a média de 1 hora para 3 horas, e o meu evento que eu quero são 10 homens. Entendido isso? Beleza? É exatamente isso que você precisa enxergar. Ou seja, só isso que você precisa enxergar. Nada fora do comum. Tranquilo, galera? Beleza? E o número neperiano, olha o valor dele aqui, você só tem que saber as 3 primeiras casas, 2,72. Tá? Onde K 0, 1, 2 é o número de ocorrências em um determinado intervalo de tempo, ou seja, 10 homens em 3 horas. E o lambda é o evento médio, ou seja, a média do evento, ok? Beleza? Se entram 5 homens em 1 hora, a média é essa, então em 3 homens vão entrar 15. Qual a probabilidade de que entrem 10 homens? Beleza? Tranquilo? Aí você coloca dentro da distribuição de Poisson e seja a pessoa mais feliz do planeta. Tá bom? Então presta bem atenção, ó. Vou aqui embaixo fazer um resumo para que você entenda. Daqui a pouco a gente vai falar dessas questões, mas primeiro eu preciso que você enxergue isso. A média, vou falar de novo, que pode ser M, que pode ser letra barra, que pode ser E de esperança, que pode ser P de probabilidade. Você pode calcular a média como? Você pode calcular a média assim, ó. Assim, ó, você pode calcular a média. Olha só que interessante. Qualquer uma dessas letras podem ser calculadas por somatório de FI, XI sobre somatório de FI, que isso você já usou, é a média aritmética ponderada, que eu prefiro que você saiba essa do que a média aritmética simples, beleza? Ah, não tem frequência, é só sumir com a frequência. E isso você sabe que o somatório de FI é o próprio N, que pode ser população ou amostra que não muda nada. Também pode ser, se ele falar probabilidade, evento qualquer do ensino médio, probabilidade igual a favorável sobre possível. Que também pode ser, se for uma distribuição de Bernoulli, isso virá escrito no texto do problema. Ele tem que falar o que ele quer. Não é você quem decide, é o problema que decide. Também pode ser P, que é o sucesso, elevado a x, vezes Q elevado a 1 menos x. Que também pode ser probabilidade igual combinações de n e k a k vezes p elevado a k vezes q elevado a n menos k. Aí é uma distribuição binomial. Que também pode ser
P igual E elevado a menos lambda vezes lambda elevado a K sobre K fatorial. Você precisa entender que a média pode ser calculada desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito ou desse jeito. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5 jeitos diferentes de se calcular a média. E qualquer uma dessas letras aqui representam média. Você precisa entender isso. Precisa. Beleza? Não é porque ele falou em média que eu só vou calcular assim. Não. Pode ser a probabilidade comum, pode ser distribuição de Bernoulli, pode ser distribuição binomial, pode ser distribuição de Poisson. Qual delas eu vou usar? É o problema que vai me dizer, não é você. Entendido isso? Então não tem saída. Ou sabe todas ou não sabe nenhuma. Não esquece, desvio padrão é variância ao quadrado, ou variância é raiz quadrada do desvio. Oh, meu Deus do céu! De novo, errei, eu sei. Deixa eu apagar para não apagar tudo. Não esquecer, de novo, vamos voltar ao normal, que a variância é o desvio padrão ao quadrado, agora sim, ou seja, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Beleza? Então você lembra que se for variável discreta, desvio padrão, se for variável discreta, estatística descritiva, tabela, raiz quadrada de 1 sobre n ou n menos 1, aí vai depender se é população ou amostra, vezes o somatório do quadrado menos o quadrado do somatório, lembra disso? Dividido por n, fechou parênteses. E aí, como é que eu calculo a variância? É só retirar a raiz quadrada. Se for variável aleatória contínua, como a gente está vendo, a variância é igual, por enquanto, P vezes Q. Show de bola? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada de P vezes Q. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Então, isso você tem que saber, porque é isso que cobram de você. Beleza? Variância sempre V, desvio padrão sempre S ou sigma, você já sabe. Não tem esperança, não tem probabilidade. Show de bola? Não tem. Não tem P, não tem E. É só S ou sigma para desvio padrão e variância sempre V. Show de bola, galera? Beleza? Viu que resumida maneira? Viu que parada legal? Deu para você enxergar tudo aí. Beleza? De uma forma bem tranquilinha para você. Tá bom? Tranquilão? De boa, na paz? Então tá aí, rapaziada. A gente acabou de enxergar a parte de variáveis aleatórias e vimos as distribuições mais importantes. Primeiro, probabilidade favorável sobre possível. Dá para resolver problema assim? Todos os problemas. Só que acredite, você vai perder mais tempo se utilizar a equação correta no lugar correto. Ou seja, probabilidade favorável sobre possível se for um evento qualquer bobo. Distribuição de Bernoulli vai estar escrito. Distribuição binomial vai estar escrito. Segue uma distribuição binomial, vai estar escrito. Ou Poisson, distribuição de Poisson vai estar escrito. Usa a fórmula certa no lugar certo. Memoriza o significado das letras. Que no caso, na equação, a gente chama de variáveis. Memoriza o significado das letras. Você precisa saber para que você não erre. Show de bola? Detalhe. Propriedades de potência, já viu que vai usar. Detalhe, fatorações e produtos notáveis, já viu que vai usar. Tem dificuldade? Dá uma olhada nisso antes, para não se perder nos exercícios. Tranquilo? Esse é o resumão. Tá aí, ó, bem bonito para você, coisa linda. Não temos mais o que conversar. Show de bola? Com isso, a gente encerra essa nossa videoaula. Um forte abraço a todos e até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.